graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É com bastante alegria no meu coração e gratidão a Deus que eu volto aqui novamente para nós meditarmos na poderosa e santa palavra do Senhor. Nós vamos estar lendo em 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 5 somente o versículo 5. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceita aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Graças a Deus. Nós vamos meditar nessa passagem bíblica somente neste versículo, mas nós vamos fazer aqui um breve resumo. Nós acabamos de ler esse versículo que Davi, ele sobressaía em tudo. Ele era um guerreiro excelente. Ele era reconhecido por todos, até mesmo pelo rei. Ele era bem visto pelo rei Saul. E a Bíblia fala, se nós formos ler aqui, mergulharmos aqui nesse capítulo 18 inteirinho de 1 Samuel, você vai entender melhor que nem todo o cenário ele começa com ódio, com vingança, com raiva. Não. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a perseguição, ou porque virou contra Davi. Davi, por sua vez, ele tocava harpa, ele acalmava o rei. Quando vinha aquele espírito maligno sobre a vida do rei, a Bíblia relata que Davi o acalmava, tocando aquela harpa de uma forma especial na vida do rei Saul. Chegou ajudando, chegou para estar do lado dele. Saul amava tanto Davi que colocou ele como um escudeiro dele, como uma pessoa próxima dele, uma pessoa querida dele, até mesmo. De tanto que Davi era uma pessoa assim que o rei admirava, o rei amava, parecia amá-lo, né? E quando Davi aliviava as suas crises, quando Davi tocava a harpa, enquanto Davi aliviava as crises do rei, ele era amado pelo rei. Ele era querido pelo rei. Ele estava ali, meu Deus, imagina, quando você começa a ajudar alguém, quando você começa a estender as mãos para alguém, quando você começa a ser útil para alguém, o tanto que essa pessoa também não vai te amar, não vai me amar, com certeza. E assim não foi diferente com Davi. E ele era amado, ele era celebrado, ele era uma pessoa assim que ele resolvia tudo do rei, tudo era Davi que resolvia, os conflitos dele, as tristezas, as angústias, as perturbações, as opressões, era tudo Davi que resolvia. Enquanto ele estava ali servindo, sem aparecer, enquanto Davi estava ali servindo o rei, por todas essas honrarias, servindo a ele, se dedicando o tempo dele para o rei, não tinha problema nenhum, porque ele estava nos bastidores. Ele estava ali guardadinho, no bastidores somente. Mas algo aconteceu. Por quê? Porque apesar de tudo isso que eu acabei de citar, esse amor começou a virar um campo de batalha. Por quê? Porque Davi começou a se destacar. Davi, na sua humildade, começou a se destacar entre todos eles. E a multidão começou já a admirá-lo. Além de ser um guerreiro, de ser um exemplo, um grande guerreiro, ele era também o braço direito do rei, estava pronto para tudo ali, não se aparecia, ele era uma pessoa que não gostava de estar se aparecendo, então o rei o amava muito, o rei o defendia muito, e até que o palácio revelou o que escondia, um amor que não nasceu do coração, mas nasceu sim da utilidade de Davi. Aqui nós vamos ver que logo após a batalha contra os filisteus, que nós acabamos de ler esse versículo, e a morte de Golias, todos estavam voltando para casa. Todos, depois da batalha, cansados, exaustos, todos voltando para casa, todos ali festejando, todos ali tocando seus instrumentos, estavam ali as mulheres, estavam ali todos os soldados, depois de uma grande batalha vencida, tinha que comemorar. Mas ali, porém, as mulheres falou algo. As mulheres diziam 10 milhares a Davi e a somente Saul milhares. Vai vendo? Elas começou a ver ali Davi diferente, se destacando, e elas foram lá e 10 milhares, né, tocando os instrumentos delas, cantando, dançando, soldados, todo mundo lá contente. E isso chamou a atenção de Saul. É aonde que começa o confronto, onde que começa a
perseguição de Saul a Davi, que outrora o amava. A outrora, tamo junto. A outrora, você é o cara. A outrora, você é meu amigo. A outrora, você anda comigo. Você é meu braço direito. Mas só foi começar Davi a se destacar, aí começa a perseguição e a prova. E as mulheres ali ainda disseram isso. 10 milhares a Davi e somente milhares a Saul. E o que aconteceu? Já tocou ali dentro do coração de Saul. O ego dele já se inflamou. O ego dele já não prestou, já deu ruim. Já estão destacando mais Davi. Imagina, um escudeiro meu, trabalha comigo, tá do meu lado. Eu defendo ele, eu ajudo ele em tudo. Tudo que eu mando ele fazer, ele vai e ele faz. Mas não, ele não pode se destacar. Se já estão elogiando tanto ele assim, já estão dando 10 milhares a ele e milhares somente a mim, não tá errado isso. O coração dele ele já não gostou. Aí ele pensou, Saul, só falta agora o reinado, só falta o trono agora, porque ele já conquistou todo o povo, soldado, todo o meu povo, só falta agora tomar o meu lugar. Aí foi aí que começou a batalha, a guerra de Davi. Até então era amado, até então era idolatrado, até então era o braço direito. Mas daí não prestou, porque ele começou de uma forma a aparecer. Sem ele querer aparecer, ele apareceu através das mulheres, dos soldados que estavam ali cantando, falando, e começou a exaltar ele. Aí não prestou para Saul. Nós podemos imaginar todo esse cenário do rei Saul e seus pensamentos. Imagina, o que não passava pela cabeça de Saul, vendo o povo ali dançando, vendo o povo ali tocando os instrumentos, elogiando o escudeiro dele, colocando o escudeiro dele lá em cima, enquanto ele se sentia humilhado. E quem que gosta disso? Davi, eu imagino a situação de Davi, que fazia por amor, que fazia por obediência a Deus, que fazia com sinceridade no coração, que fazia no oculto, que fazia até mesmo nos bastidores. Mas chegou o tempo que Deus queria honrá-lo, mas aí não prestou. E assim é muitos que Deus quer honrar, que Deus quer exaltar, mas existe Saúl que persegue, existe olhos que não admiram mais, que não servem mais. Nós imaginamos o que não passava pela cabeça de Saúl. Quem ele pensa que ele é? Filho de Jessé, estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, estava lá. Um simples pastor de ovelha, sendo idolatrado agora, sendo agora aplaudido pelo meu povo, sendo honrado agora pelos meus soldados, por toda essa multidão do meu reinado. Imagina a luta, imagina o que não passava na cabeça de Saúl naquele momento. A indignação tomou conta dele, aí não prestou, aí já Davi não servia mais, já se tornou aquilo que era amor, se tornou uma disputa até mesmo, se tornou uma rivalidade até mesmo, não por causa de Davi, mas por causa do coração de Saúl. E assim é muitos, que eles, enquanto você está servindo, você serve, você é o cara, você é a pessoa, mas deixa Deus começar a te elevar, Deus começar a fazer você florescer, aí não presta mais. Aí vira disputa, aí vira rivalidade, aí vira rancor. Foi o que aconteceu aqui nessa passagem bíblica. E ali eu posso imaginar ele pensando, eu acolhi ele, trouxe ele lá do pasto, acolhi ele no meu palácio, dei do bom do melhor para ele, e agora ele está querendo se destacar? Não, vou dar um jeito de tirar ele fora. Olha que triste. Saúl não se conformava por Davi ser reconhecido pela multidão, ele não se conformava. Imagina o ego que não estava. Não, aqui você não tem lugar, aqui você não tem espaço, você só serve só para ser o meu escudeiro, só o meu auxiliar na batalha e mais nada. Imagina a situação.
Olha Deus falando conosco aí. Olha o Espírito Santo de Deus falando conosco através dessa palavra também. Que tem muitos que quer que você continue sendo escudeiro. Tem muitos que quer somente que você seja auxiliar. Mas ele não quer que você tome a frente daquilo que Deus já te deu. Ele não quer que você se destaca. Olha o Espírito Santo de Deus alertando, falando através dessa passagem bíblica. Mas Davi estava florescendo. Era o tempo dele florescer. Era o tempo de Deus. Era o tempo dele sair detrás dos bastidores e vir. Era o tempo. E assim Deus está falando com você também. Que está chegando o tempo de você sair atrás dos bastidores também. Está chegando a hora também de você não ser somente um simples escudeiro, estar ali como auxiliar. Mas Deus, Ele está fazendo algo novo. E assim foi na vida de Davi. E aí a Bíblia relata que Saul começou a perder o amor por Davi. Começou a perder o interesse por Davi. Já não estava dando mais certo, não estava dando liga mais. Aí começou a perseguir a Davi. Começou a vigiar todos os passos de Davi. Começou a sondar tudo que Davi fazia. E o olhar do rei sobre Davi era o olhar de acusações. Imagina isso. Você está ali servindo a pessoa, honrando a pessoa, atrás dos bastidores, no oculto, fazendo de tudo. E de repente, você não serve mais. Porque você começou a se destacar. Porque Deus começou a querer te honrar. Aí não prestou mais. Começou a ser, tudo que o rei olhava era acusando ele. Tudo que o rei mandava ele fazer, eu acredito, ficava de olho, já acusando ele. Davi se tornou já um perigo no reinado, uma disputa para o rei, um concorrente para o rei. E assim é muitos no seu local de trabalho. Começa a se destacar como simples funcionário lá no oculto, ajudando. E aí o que acontece? Aí não presta mais. Aí vira disputa. Aí vira confusão. Assim também é no meio da tua família. Você começa a se destacar pela tua humildade, pela tua simplicidade, pela tua sinceridade e até mesmo no seu ministério, aonde você serve a Deus, aonde você vai, em várias situações também. Aí começa a não prestar, começa a rivalidade. Começa o processo da perseguição, da prova, da tribulação. E assim foi também com Davi. Davi, se nós formos aqui meditar, começou em grandes amores. Começou em algo assim muito forte. Mas o que você quer dizer, missionária? Que nem todos os grandes amores terminam bem. O rei acolheu, o rei amou, o rei separou, o rei nomeou, o rei liberou. Até então, ele estava no oculto. Ele começou não por ele aparecer. A própria multidão começou a destacá-lo. E assim não é diferente nos nossos dias atuais. Desde que você não queira se destacar, desde que você não queira aparecer, sair de trás dos bastidores, Deus traz. Deus usa meios, pessoas, circunstâncias e Ele traz. Aí não presta. Aí não prestou. Começou com grande amor. A amizade de Saul com Davi. Nem tudo que começa bem, termina bem. Aqui eu vejo uma amizade só por interesse. Quanto Davi estava servindo, estava tudo bem. E muitas das vezes, nós também encontramos amizades interesseiras, pessoas interesseiras até mesmo no nosso caminho. E com Davi não foi diferente. O problema é quando te admiram apenas enquanto você não cresce. Muitas das vezes o rei admirava Davi enquanto ele estava ali quietinho, só lutando, só guerreando, trazendo toda a glória para o rei. Só foi o povo começar a honrar Davi, a querer promovê-lo, a querer fazer ele aparecer, já não prestou mais para o rei. Porque existem pessoas que amam a sua submissão. Tem pessoas que amam fazer de você pessoa submissa. Quando você está sendo submisso, tá tudo bem. Mas começa a se destacar, começa a florescer, começa a dar fruto, começa a exercer o que Deus pôs nas tuas mãos, começa a abrir a boca, começa a colocar os pingos nos is para você ver. Aí é cortado, aí vira perseguição, aí vira ódio. O amor até então, que parecia ser grande, se tornou
perseguição, se tornou ódio, se tornou rivalidade. E quantas pessoas não deixam o outro crescer? Não deixa, continua sendo submisso, escudeiros, porque tem muitas pessoas, ele não aceita a sua ascensão, ele não aceita ver você crescer, você ser honrado por Deus, principalmente, porque tem muitos que é honrado por homens, mas é da boca para fora. Tem muitos que dão o tapinha nas costas, mas é falso. Mas quando a pessoa é honrada por Deus, aí sim, aí não tem nada que derruba. Nem todas as mesas que um dia você serviu, que você dedicou, estão preparados para te servir. Eles querem que você continue sendo servidor, escudeiro. Nem todas as mãos que te aplaudem, nem todas te aplaudem na hora da tua vitória. Mais fácil te aplaudir na tua derrota, mas não na tua vitória. Eu creio assim, eu acredito assim, lendo essa passagem bíblica. Imagina o povo aplaudindo Davi, honrando ele, em ascensão, florescendo. Você imagina a raiva do rei, o que brotou dentro do coração do rei, aquela ira. Nem toda mão que te levanta está pronta para te sustentar no seu pódio. Nem todas as mãos que te levantam. Infelizmente, é verdadeiro isso. Tem mais mãos para te jogar no buraco do que mão para te levantar. Tem mais pessoas que podem te apontar do que te perdoar. E foi diferente com Davi? Não. Deu ruim? Não prestou. Não prestou. Começou a florescer. Pelo rei? Não. Ia continuar escudeiro, ia continuar submisso a ele, ia continuar sendo um ajudante dele, ia continuar pelejando nas guerras, dando a cara a bater, vai ser reconhecido o trono? Não. Isso não era para Davi. Olha o que Deus está falando para você, porque o verdadeiro teste não é quando te amam, te admiram e quando você vence sem perder o caráter, crescer com sabedoria e continuar sendo guiado por Deus. E assim foi com Davi. Passou na moenda, passou no estreito, passou por perseguição, passou um bom bocado, porque deixou do quê? Servir. E assim é muitos, que quando está como escudeiro, como está como apoio, é tudo de bom, mas deixa de ser escudeiro, deixa de ser apoio, para você ver como que não muda a história. Muitos não entendem, muitos não compreendem. Quem sabe tudo aquilo ali, com Davi, era uma escola, era um tempo, somente um tempo do aprendizado para ele. E assim é você, assim é eu. É uma escola, é um aprendizado. Tem situações que a gente passa, que Deus permite, que é só um tempo, não é para a vida toda. É só por um tempo que Deus permite, muitas das vezes, nós sermos humilhados, para nós crescermos em graça, para nós crescermos em sabedoria, em discernimento até mesmo, de saber realmente aquele que está em pé para nos aplaudir realmente. E as mesas que nós ajudamos a preparar, se um dia for para nós voltarmos a ser servidos nessa mesa, será que realmente vão nos servir? Está aí a pergunta. Eu deixo para a tua meditação essa palavra, para a tua reflexão esta palavra. Será que todos que te aplaudem hoje, porque você está no anonimato, nos bastidores, serão o mesmo que vão te aplaudir quando você florescer? Será? Deus vai te surpreender. Deus vai te tirar de ser somente um escudeiro, de somente ser um ajudador. Deus vai te colocar em algo maior, porque não é homem que está te tirando, é Deus que está te tirando do anonimato para mostrar que Ele é Deus na tua vida. E aonde você passou, eu passei, foi só um aprendizado, só foi uma escola, porque Deus, Ele tem muito mais para mim e para você que está assistindo esse vídeo. Não importa com a perseguição de Saul, não importa com o rancor de Saul, não importa com a retaliação de Saul. Vai, Deus é contigo. Deixa Deus te acender. Deixa Deus aflorar a tua vida, o teu ministério. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo no próximo vídeo. Deus é fiel. Um grande abraço.